Bom, Juliano Dipp com a gente para voltarmos a falar da situação que São Paulo está vivendo agora devido à pandemia. Nós mal saímos da segunda onda e estamos entrando na terceira onda. Há algumas pessoas que dizem que isso é uma continuidade da segunda onda. Mas, de todo modo, precisamos entender qual a real situação que São Paulo está vivendo hoje, Ana. É isso, e o Juliano Dipp está fazendo exatamente isso hoje, está vendo a situação dos hospitais e a preocupação que continua em relação aos medicamentos para internação, né, Juliano? Boa tarde para você. Oi, Dipp. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Ana. Boa tarde a você que está ouvindo a Rádio Bandeirantes. Olha, a situação é muito complicada, como vocês falaram mesmo. A gente está voltando agora da cidade de Ribeirão Pires e lá 4 pessoas aguardam por vaga em um leito de UTI. E a gente se acostumou a dar essa notícia de que há pessoas aguardando por vagas em leito de UTI. O que a gente não pode se acostumar é a entender que são pessoas que precisam de um tratamento intensivo para suportar uma doença e não estão recebendo. E aqui em Ribeirão Pires a gente conversou com o Kelvin, um rapaz de 24 anos que está na enfermaria. Ele é uma das 4 pessoas que esperam uma vaga no hospital de campanha. E é desesperador ouvir o relato de quem está ali com a respiração artificial, mas ainda não adequada para o que precisa. O Kelvin jamais esperava passar por isso. Ele é um rapaz jovem, tem uma hamburgueria, diz que estava trabalhando com todos os cuidados, mas que não podia ficar em casa. E essa é uma realidade da lotação, porque olha que curioso, a gente conversou com o Kelvin em Ribeirão Pires, mas ele é morador de Diadema. Só que quando ele ficou mal, não tinha vaga em Diadema, mandaram para Ribeirão Pires porque lá tinha vaga. Acontece que Ribeirão Pires viveu um aumento de casos no final de semana. Na sexta-feira, 60% das vagas dos leitos de UTI estavam lotadas. Hoje, já são 90%. Então, quando o Kelvin chegou lá, ele também não conseguiu ser internado e agora está esperando vaga em leito de UTI para ter um tratamento adequado. A gente está falando de local que ainda tem vaga, porém 11 hospitais em todo o estado não tem mais vaga. E são hospitais em cidades grandes, em cidades ricas. Eu vou citar alguma delas aqui que vocês provavelmente conhecem. Sorocaba, Piracicaba, Bauru, Botucatu. Aí eu conversei com o secretário de saúde de Ribeirão Pires e perguntei o que está acontecendo então, né? Ele acha que é o que o Joel falou, que caminha-se para uma terceira onda. Ele disse que o Dia dos Namorados gerou um movimento, por exemplo, de comércio, restaurantes e coisas do tipo, que ainda está gerando e que a gente vai ver refletido lá na frente. Que abril teve um pouco mais de cuidado porque as pessoas voltaram a ficar em casa em virtude do endurecimento das medidas de flexibilização. Mas agora a fase de transição acaba gerando um pouco mais o afrouxamento. Portanto, há essa preocupação. E respondendo à pergunta da Ana sobre medicamentos, lá em Ribeirão Pires, por exemplo, eles estão fazendo uma adaptação nos sedativos, porque o midazolam, que é o remédio usado para ajudar a pessoa no processo de sedação, ele está em falta. E lá eles estão usando o Propofol. Além disso, na reportagem que vai ao ar no Brasil Urgente, do Datenão e às 7h20 da noite no Jornal da Band, a gente vai mostrar que, de acordo com o Conselho das Secretarias de Saúde, muitas cidades têm medicamento de sedação para apenas 7 dias. E isso preocupa bastante os gestores municipais. Joel e Ana. Isso é preocupante. E é sempre nessa mesma média, né? Tem medicamento para uma semana e dão uma esticada para mais 5 dias. E vão nessa. A gente está trabalhando no limite, né? Vivendo no limite já faz um tempo. De novo esse inferno voltando, né? Eu achei que essa onda não chegaria, mesmo porque o próprio João Gabar, do Centro de Contingência da Covid-19, disse pra gente aqui no Bora Brasil, disse que não acreditava que teríamos uma terceira onda. Mas veja que essas movimentações às quais passamos recentemente, elas vão surtindo efeito, as consequências vão aparecendo. Como Juliano Dipp, já tem gente se movimentando por conta do Dia dos Namorados. E essa movimentação deve se intensificar na semana que vem. Após 14 dias, nós teremos essas consequências. Passamos por um feriado recentemente, antes mesmo da semana passada. E é inevitável a movimentação. Mesmo você se precavendo, você acaba se movimentando. Acaba se movimentando, mas nem tudo precisa ser... a mais do que o que você faz normalmente. Mas nem tudo precisa ser o que foi Campos do Jordão, por exemplo. Né? Eu te confesso que não vi essas imagens, mas me disseram que foi algo assustador. Não, era assustador. Assim, eu custei a acreditar que eram imagens atuais.
Que a gente estava realmente falando de 2021, de um período verdade. de pandemia, de um período em que a gente está ainda com números muito altos. É de olhar, o Juliano, pelo jeito, viu as imagens. De você olhar, Joel, eu não conheço Campos do Jordão, né? Então eu não sei falar o nome das ruas, mas é naquele pedaço principal ali do centro, onde tem uma Capivari ali. concentração de restaurantes, de não dar para ver o asfalto. Meu Deus. Não dá pra ver nada. Assim, você via só as cabeças das pessoas e o relógio de rua, né, Ju? E é um período muito convidativo para isso, né? Você pega o clima ameno, temperatura baixa, o frio, a cidade é totalmente propícia para isso. Ela é preparada para receber o turista na época do frio. Aí as coisas se juntam, né? Infelizmente a gente viu isso que vocês estão dizendo, Juliano. E não é surpresa, né? A gente, É óbvio. Você sabe que eu faço o Band News de manhã das 8 às 9 e entra a repórter Juliana Sever, ela entra com você no Bora também. E ela já estava fazendo matéria para ver qual era a medida de segurança, porque a galera ia para Campos do Jordão. Então, quer dizer, faltou precaução aí para evitar esse tipo de coisa, né? Então, e a prefeitura divulgou uma nota falando que tomou medidas preventivas, fechou festas, controlou a venda de bebida alcoólica. Ah, não foi isso que a gente viu, né? As ações, elas não são mais eficazes, né? Você não percebe uma efetividade por parte dessas ações todas. Dá uma esticadinha de pescoço. Quem tá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial tá vendo também. O Bolívar foi muito rápido. E as imagens são essas, mostrando ali os restaurantes, alguns hotéis e a rua absolutamente tomada de gente. Você sabe que eu parei em um posto nesse final de semana? Final de semana não, foi na quinta-feira, à tarde, em um outro estado. Né? E parecia que estava num ambiente normal. Sabe, muita gente sem máscara. Eu mal encontrei álcool no posto. Procurei 200 vezes para passar um alquinho na mão e não encontrei. Só que eu ando com o meu no bolso, né? Então você sabe, eu tô até meio maluco. Do álcool em gel. Sou maníaco com álcool em gel mesmo. Então se eu não tivesse no bolso, eu não tinha encontrado. E o único dispenser que eu vi ali com álcool, eu apertei 3 vezes e não saiu nada. Então acho que está faltando um pouco mais de atenção também por parte dos responsáveis por esses locais. Sabe, eu já estou percebendo um relaxamento descabido. Não custa nada você meter o álcool em gel lá para as pessoas. Não custa nada colocar máscara. E por incrível que pareça, exemplo, né? Esse álcool é eficiente. Esse álcool ajuda de verdade. Junto com a máscara, resolve bem o problema. Resolve bem. Naquela aglomeração não ia ter como resolver. Mas tem maneiras. Tem maneiras e Agora, maneiras de encarar esses períodos. Agora, o que resolve mesmo... Ô, Joel, você já foi vacinado? Não, ainda não. Felizmente eu não tenho comorbidade, Ju. Vou ter que esperar até setembro, né? O mês de setembro. Nosso calendário é setembro. Morra de inveja, porque eu tomei a primeira dose, graças aos meus quilinhos a mais, e estou caminhando para aquela... Você levou sorte, porque você está afinando. Você tá afinando, você tá fininho. Eu falei, esses dias eu te encontrei ali e falei, mas você tá um garotinho, você tá saltitante, tá fininho, hein, Juliano Dipp? Você já perdeu quantos quilos já, Ju? 30, 40? 32. Olha aí, caramba, quase 40 quilos. Uma pessoa já. E não fez cirurgia bariátrica não, né? Não, eu tô fazendo um tratamento com uma nutróloga, mas é sem cirurgia. Não, mas que legal. Isso me deu direito, né, tô tratando a obesidade, obviamente, que me deu direito à primeira dose, né, porque a gente tá falando dessa questão do álcool e tal. E é isso, o secretário que eu entrevistei hoje, ele disse que a média de internados é até os 51 anos, ou seja, as pessoas que ainda não tomaram a vacina. Quer dizer, quem tomou a vacina, a população que já se preveniu, está conseguindo evitar o agravamento da doença e a consequente internação. Curiosidade. Eu tomei a primeira dose, tomei da Pfizer, então só em 28 de agosto é que eu vou estar finalmente imunizado quando tomar a segunda dose. Tomei a Pfizer. Curiosidade, vem cá, você começou a se cuidar mais, cuidar da saúde, se preocupar, fazer exercício, fechar a boca, por conta da pandemia, você acha ou não? Na verdade, eu já fazia exercício 4 vezes por semana, mesmo no auge da minha obesidade. Mas na pandemia eu engordei mais. Aí eu resolvi dar uma... Por causa da pandemia, obviamente, porque primeiro que eu engordei por causa da pandemia. E é um fator de risco, né? E depois por causa do fator de risco. Eu me preocupava, chegou um momento que eu falei assim, eu vou ter que me afastar do trabalho. E aí eu resolvi me cuidar, porque eu ia ficar muito chateado se eu tivesse que ter me afastado mesmo. E, na verdade, eu vou confessar que você não conta pra ninguém. Eu dei uma escondida na realidade, senão era pra eu ter sido afastado mesmo antes. E aí porque eu não queria e estava me cuidando, muitas máscaras e tal, e resolvi começar e não teve jeito. Comecei no dia 24 de novembro, de lá para cá são 32 quilos.
Parabéns, Juliano. Parabéns mesmo pela insistência. E veja que de toda coisa ruim você pode tirar algo de bom. Né? O ensinamento é uma coisa importante que a gente acaba tirando de qualquer problema que a gente enfrente e supere. Veja que o Juliano está saindo muito melhor da pandemia. O cara vai se cuidar daqui para frente com toda certeza. Já que ele perdeu esse peso todo aí, ele não vai vacilar a ponto de engordar novamente. Né? Então se apegue nessas coisas que servem de lição pra gente. Juliano, muito obrigado, viu? Um prazer enorme te ter sempre aqui no Bora Brasil. Um grande abraço, Bom querido. trabalho aí. Valeu, Aninha. Valeu, Joel. Muito obrigado. O prazer é meu. Um abraço. Valeu. Obrigado a você. Até breve.